Olá, boa noite, seja bem-vinda, Leniana. O pessoal está entrando. Vamos iniciar, né, Coragem? Vamos. E aí, o pessoal vai entrando depois e vai acompanhando conforme for acessando aí o link. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma breve oração? Então, se Sim. você pode, feche seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e Pai de amor e misericórdia, obrigada, Senhor, porque nós podemos estar aqui reunidos neste momento para aprender mais sobre a Sua palavra, Pai. Obrigada porque o Senhor nos incomodou hoje para que estivéssemos aqui. Eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas e o seu propósito é nos salvar deste mundo. Então, Espírito Santo, eu te peço que venha instruir agora a nossa mente e venha falar por intermédio do nosso irmão Coragem, que ele fale inspirado por ti. Perdoe os nossos pecados, esteja conosco, que eu lhe peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém. Olá, você que está aqui, que felicidade lhe encontrar de novo. Nós ficamos aí, o final de semana não foi possível fazer a lição e nós estamos juntos aqui e agora nós teremos a oportunidade de desfrutar de uma lição que é extremamente importante para os nossos dias. O título da lição de hoje são os sinais da volta de Jesus. E eu quero convidar você que agora nos assiste ao vivo ou que está assistindo no outro momento, que você não desgrude os olhos da Bíblia. O tema de hoje está baseado em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. O que esses três capítulos têm em comum? Eles mostram sinais de um diálogo de Jesus com os discípulos informando o que iria acontecer antes da sua vinda. E eu vou tomar como base o livro de Mateus, capítulo 24, para que nós possamos iniciar essa nossa conversa sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. E antes de entrar na lição, eu lembrei de uma história quando eu estava preparando esse material para passar para vocês. Essa história aconteceu em 1985 e foi lá na Colômbia. Havia, naqueles dias, um vulcão chamado Nevado. Esse vulcão, ele estava durante 69 anos sem entrar em erupção. E, de repente, o Estado e as autoridades começaram a informar a população, principalmente os cientistas e as autoridades locais, que eles precisavam ficar de olho nos sinais que estavam aparecendo sobre aquela montanha. E claro que a população começou a observar sinais de perigo imediato ou de perigo a longo prazo. O vulcão começou a dar sinais de que ele poderia de fato entrar em erupção. Porém, olha que tragédia. No dia 13 de novembro de 1985, depois de muito tempo de inatividade, depois do governo ter avisado, das autoridades ter passado e informado as casas, infelizmente, no mês de setembro daquele ano, o vulcão entrou em erupção. A tragédia estava anunciada e, lamentavelmente, 23 mil pessoas ignoraram os avisos das autoridades, dos cientistas e, principalmente, da própria natureza. Nesse momento, enquanto eles tentavam correr de forma desesperada depois que o vulcão entrou em erupção, a massa de lama com lava que descia dali criou um volume que alcançou uma velocidade de 50 quilômetros. Por onde passou, dizimou toda a população. Lamentavelmente, as pessoas não deram crédito aos avisos que foram passados. E, para complicar, nesse dia, conta a história verídica, real, que estava caindo sobre aquela região uma grande tempestade. E naqueles dias, nós não tínhamos internet como nós temos hoje. E a comunicação toda era via rádio ou de uma forma mais rústica. Lamentavelmente, as comunicações se perderam e houve uma interrupção de outros serviços que impediu que a população tivesse, pelo menos no último minuto,
ou nos minutos finais, nas horas finais, a chance de sair de casa. Infelizmente, as pessoas não deram a importância devida aos sinais, e aquela cidade foi completamente, aquele lugarejo, aquele lugar, completamente esmagado, porque não deram crédito aos sinais que foram apontados. Quando nós vamos agora abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, e vai ser a nossa base Mateus, mas depois eu vou mandar para você uma tabelinha dos textos paralelos. Como eu já disse, Mateus 24, mas você vai encontrar em Lucas, capítulo 21, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, informações que estão, como eu disse, de forma paralela, e são sinais importantes que nós temos que levar a sério. Nós estamos vivendo nesses dias. E o que Jesus vai falar? Eu vou abrir a minha Bíblia, vou fazer a leitura, e eu recomendo, como eu disse, que você grude os olhos na palavra de Deus. Mateus 24, versículo 1, a base vai ser Mateus, mas você pode encontrar o texto em Lucas e Marcos também. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, Jesus foi fazer uma visita ao templo. Jesus era judeu, todos nós sabemos, e ele ia ao templo. Ele estava ali no pátio externo, acompanhando tudo o que acontecia. E ele aproximando, depois que ele saiu, os discípulos se aproximaram de Jesus, porque de fato o templo era de uma beleza e de uma magnitude muito grande. Então os discípulos falaram: Senhor, versículo 2, olha a estrutura desse templo, olha que bonito, olha como isso é lindo. Jesus vai dizer: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. Isso chamou a atenção dos discípulos. E quando eles estavam ali no Monte das Oliveiras, alguns dos discípulos chegaram e perguntaram: Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Para os discípulos, a queda do templo significaria o fim do mundo. E aí Jesus respondeu no versículo 4, dizendo: e isso tem que ficar grudado na sua mente. Vede que ninguém vos engane. Então perceba, agora Jesus vai descrever eventos que estão relacionados à destruição do templo e também à sua segunda vinda. E esses eventos estão entrelaçados justamente porque os discípulos, naquele momento, não estavam prontos para ouvir a narrativa e a verdade do que iria acontecer. Não é que Jesus ocultou nada. Ele foi passando. E depois, quando você vai, por exemplo, no livro do Apocalipse, o discípulo João ali tem uma revelação mais completa. E pouco a pouco eles foi conhecendo as verdades a respeito desses sinais. E os sinais, basicamente, de uma forma mais fácil para nós entendermos, Jesus apontou sinais no mundo religioso, no mundo natural e também no mundo social. E isso é importante porque isso faz parte do meu dia a dia, do dia a dia de vocês, a sociedade, a natureza e os aspectos religiosos. Então Jesus ele sintetiza ou ele apresenta aqui, e nós estamos fazendo dividindo em três partes esses eventos, mas não estão resumidos só a isso, tá? Quando você vai ler, você vai ter uma compreensão maior. Por que nesse estudo eu preciso destacar esses três pontos? Porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos entrar no livro, por exemplo, de Daniel e Apocalipse. E aí eu vou lembrar para vocês que um dia, ao ler Mateus 24, nós destacamos três pontos, porque esses três pontos são importantes tanto na leitura e na explicação dos eventos que vão acontecer nas profecias de Daniel e de Apocalipse. O fato é, agora eles estão assentados no Monte das Oliveiras e aí Jesus disse essa primeira frase: vede, fiquem atentos, vigilantes, para que ninguém vos engane. E aí Jesus vai apresentar a sequência dos sinais que apontaram tanto para a destruição de Jerusalém quanto para a vinda dele mesmo, a segunda vinda. Ele diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nós hoje, que estamos vivendo em 2025, nós conhecemos a história de alguns homens que têm se levantado ao redor do mundo. Inclusive no Brasil nós temos um que se apresenta como o próprio Cristo. É interessante, peraí, como assim? A Bíblia descreve, e a lição dos próximos dias nós vamos ver como se processará, como se dará a vinda do Messias. Porém, já existem pessoas por aí dizendo que Jesus veio. E Jesus disse isso com antecedência. Vede que ninguém vos engane. E no versículo seguinte, ele vai falar agora de problemas, ou seja, sinais no mundo social. Guerras, rumores de guerras, fome. E ele diz, olha, isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. A lição de hoje, ela é curtinha, sabe? Mas ela é importantíssima para nós entendermos principalmente os eventos proféticos.
No versículo 7, eu estou lendo Mateus, capítulo 24, e no versículo 7 diz assim: olha, você que está agora na internet, em um outro momento, estudando essa lição, por favor, fique em oração. Porque o conteúdo, apesar de pequeno, aparentemente, ele é extremamente importante para você. Olha, lembra daquela população lá que estava próximo do vulcão? Eles não levaram a sério os sinais. E quando aconteceu, eles não tiveram poder de reação, porque ao longo do tempo eles ficaram distraídos com uma outra coisa. E a distração levou com que eles levassem pouco a sério os sinais. Nós não podemos fazer o mesmo. Jesus, ele não é cientista, mas ele também não era uma autoridade local, como aconteceu naquele país. Mas Jesus está na condição de nos mostrar agora os eventos que acontecerão antes da sua vinda. É a maior autoridade dentro da Bíblia, Jesus Cristo. Ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo preparou um lugar especial para mim e para você. E ele dá dicas de quando é que vai acontecer esse momento, que é um momento singular da Bíblia, que é o retorno de Jesus. E ele vai dizer: coragem, haverá também sinais no mundo social. E ele diz: ó, haverá nação contra nação, permanece, está vendo? Reino contra reino, fomes, pestes e no mundo natural, terremotos em vários lugares. Versículo 8. Isso são o princípio das dores. Versículo 9. E aí ele diz: vos entregarão para serem mortos, atormentados, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 11. No mundo religioso haverá falsos profetas que enganarão a muito. No versículo 13, você precisa perseverar até o fim, para que você, pelos méritos de Cristo, seja salvo. Mas no versículo 7 ele fala uma frase interessante. Ele diz assim, ó, no versículo 12: por se multiplicar o pecado, a exposição do pecado, por se multiplicar a falácia sobre falsos profetas, falsos cristos, e a falta e a presença de tanta coisa que digamos assim, extra-bíblia, o amor de muitos esfriará. Percebeu como é grave esses dias em que nós vivemos? Daqui a pouco eu vou contar outra história para vocês. E vocês vão perceber que nós não podemos deixar passar a chance de entender os sinais e seguir a rota certa, a rota da salvação, o caminho que vai levar a segurança em nossos dias. Esse caminho, ele está na Bíblia e nós precisamos seguir. A Bíblia vai dizer, Cristo diz no versículo 14, e este evangelho do reino. Enquanto você me assiste agora, essa parte da profecia se cumpre, que diz assim, ó, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Perceba que é necessário que as pessoas conheçam a verdade. E essa verdade é propagada hoje pelas ondas de rádio, muitos anos, de TV e também pela internet. Então, nesse momento, você que assiste, eu que falo, e o Espírito Santo que nos move, realiza o cumprimento dessa parte da profecia. Mas enquanto nós estamos aqui em paz e segurança, muitos lugares ao redor do mundo permanecem em guerra, permanecem com pessoas com fome. Hoje, muita gente foi deitar sem uma refeição, pelo menos uma refeição, e isso tanto no Brasil, que é o nosso país de origem, como ao redor do mundo. Então, tem sim pessoas passando fome. Olha só, e aqui Jesus ele faz um link desses sinais com isso que eu falei com vocês no princípio. Ele diz assim, ó, quando, pois, virdes que é a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Olha Jesus citando um profeta, o profeta Daniel. Por isso que eu disse para vocês que nesse momento, ao estudar Mateus 24, junto com os textos paralelos de Lucas e Marcos, eu preciso guardar na minha cabeça 3 pontos importantes daqui. Mundo natural, os aspectos que acontecem no mundo social, no mundo natural e no mundo religioso. No mundo social, guerra, fome, nação contra nação, pestes em vários lugares. A sociedade está desse jeito. Você olha, você não vê esperança. As pessoas jovens, bonita, poderia estar numa vida produtiva, poderia estar vivendo para abençoar a vida dos outros, são pessoas hoje com a mente vazia. Hoje, quando você entra no Google e você busca qual é o maior problema hoje, você vai ver que hoje
70%, 80% da população sofre de transtornos em algum aspecto da mente. As pessoas estão doentes. Nós estamos emocionalmente, nós não. Mas o mundo está emocionalmente extremamente abalado. Isso é triste. Deus não fez você que me ouve agora, você que me assiste depois, para isso. O sonho de Deus para você e para mim é o melhor possível. Inclusive, Jeremias vai falar no capítulo 29, a partir do versículo 11, que é sonho de paz, de prosperidade, de que você seja bênção para você mesmo e para os outros. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Bom, na sequência nós temos os eventos lidos aqui no mundo natural. Quais são esses eventos do mundo natural? Terremotos, escurecimento do Sol e da Lua, queda das estrelas. Esses sinais já ficaram no passado. Quando nós estivermos estudando as profecias, nós vamos entender essas datas. Quando foi que esses eventos, nessa sequência, aconteceram? E por que aconteceram? Onde aconteceu? Teve evento desse que aconteceu, por exemplo, em Portugal, aqui próximo, é um terremoto que dizimou Lisboa. Mas, em contrapartida, o escurecimento do Sol e a queda das estrelas aconteceu, são eventos que se passaram nos Estados Unidos. Por que Lisboa? Por que os Estados Unidos? Você vai compreender quando nós estivermos estudando as profecias. Sabe? Então nós temos caos, vamos chamar assim, sinais no mundo social, sinais no mundo natural. E é interessante, e eu vou ler para vocês, que esses eventos que eu citei agora, eles são repetidos por Jesus no livro do Apocalipse. Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E aí você vai anotar e vai ler depois. Eu vou ler agora, mas você vai ler depois. Você precisa prometer a você mesmo. Apocalipse capítulo 6, olha o que está escrito no versículo 12 e 13. E havendo aberto o sexto selo, o que é isso? Selo? Sexto selo? Vai ter uma lição sobre isso. Olhei, disse João, e eis que houve um grande terremoto, um grande tremor de terra. O sol se tornou em negro, como saco de silício, e a lua se tornou em sangue. Então, na abertura do sexto selo, esses eventos aconteceram nessa sequência, exatamente como está em Mateus 24. Terremoto, sol, lua, no versículo 13, diz, e as estrelas caíram sobre a terra. Percebe? A mesma sequência de Mateus 24 aparece em Apocalipse capítulo 6. Isso indica que Mateus 24 e Apocalipse 6 estão falando do mesmo período, do mesmo assunto, ou da mesma sequência de sinais que acontece antes da volta de Jesus. Ou seja, o sexto selo, ele precisa ser aberto, e ele já foi aberto, nós vamos compreender isso, no passado. E agora, nós estamos diante da outra sequência, que são os sinais religiosos. E aí Jesus diz, haverá falsos cristos, falsos profetas, e esses homens farão sinais e prodígios. Por quê? Porque vai ser permitido que isso aconteça. E olha, lembra do que Jesus começou a falar lá em cima? Cuidado, que ninguém vos engane. Nós vivemos numa era de engano, não sei se vocês perceberam isso. Nós vivemos de um período em que as coisas estão invertidas. A verdade anda escondida e a mentira anda se propagando de forma tranquila. Hoje as pessoas não têm vergonha de separar um dia, que isso já acontece há muito tempo, que eles denominam como dia da mentira. E nesse dia as pessoas brincam entre si, uma mentindo para a outra. Isso não faz parte do plano de Deus. Nunca fez. Então nós temos que evitar essas situações em nossa vida. Lembre-se, os sinais do mundo natural, no mundo religioso e no mundo social já estão acontecendo ou aconteceram. Então, se os sinais já estão acontecendo ou aconteceram, eu preciso abrir os olhos. Chegou a hora de preparar. Falta pouco para Jesus voltar. E se falta pouco para Jesus voltar, eu preciso estar com a minha vida organizada diante desse Deus. Sabe, queridos, nós não podemos brincar. O tempo, se já houve um tempo que se pudesse brincar, esse tempo não pode ser agora. Nós precisamos colocar as nossas vidas completamente nas mãos desse Deus, para que Ele realize em nós o milagre que precisa ser realizado para que eu esteja vigilante e esperto, para na hora que eu precisar tomar decisões, isso é todos os dias,
mas decisões maiores precisam ser tomadas e nós precisamos estar prontos para tomar as decisões sempre ao lado da palavra de Deus. Lembre-se, nós fizemos um acordo entre nós e nós estamos seguindo exatamente o que está escrito. Bom, quando nós lemos de sinais e maravilhas essas coisas, vem uma pergunta, né? Por que será que as pessoas têm tanto interesse de enganar as outras? Será que é por quê? Será que é porque elas amam? Será porque elas amam a Deus, amam o próximo? Será que é essa a motivação? Se você perguntar a Pedro, e aí eu vou ler para vocês o que está escrito no livro de Pedro, uma carta que ele escreveu, né? A segunda carta de Pedro, vamos lá. Eu vejo o seguinte, no capítulo 2, versículo de 1 a 3. Corre, não confie em mim, seja bereano, leia na sua Bíblia, tá bom? Aqui nós temos essa liberdade de dizer, vá para a palavra. É a palavra que precisa convencer você, a palavra, claro, essa é a função do Espírito, te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu não tenho poder de convencimento, fique tranquilo. Aqui a nossa função é ser aqueles que testemunham da palavra de Deus, falando e instruindo para que você compreenda melhor esse quebra-cabeça que é a Bíblia. E na minha Bíblia diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vocês haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E o versículo 3 ele vai dizer, e por avareza, ou seja, por interesse, farão de vocês negócio com palavras fingidas. Olha que tristeza. Como alguém pode pegar a palavra de Deus e distorcer ou fazer dela alguma coisa para fazê-la e utilizá-la como comércio? Será que nós estamos vivendo dias assim? Será que nós já paramos para pensar que as pessoas, de fato, estão cada vez mais perdendo o temor a Deus? Quando você abre o livro do Apocalipse, a Bíblia descreve que nós precisamos respeitar a Deus e dar glória a Deus. Mas o mundo tem caminhado na contramão dessa verdade. E hoje, as pessoas têm coragem de ir na televisão. Tem gente que tem programa de TV, no YouTube, em tudo quanto é canal, para pregar um evangelho que não é evangelho de Deus. Mas sabe, como a pessoa se apresenta com uma palavra, então ela tem ou ela passa a imagem que ela está com a verdade. Por isso que nós que estamos aqui, estamos aprendendo que nós precisamos confirmar tudo na Bíblia. E como a Bíblia é um quebra-cabeça, como disse Isaías, que é um pouco aqui, um pouco ali, essa verdade precisa estar na Bíblia, não pode estar em um versículo. Em uma parábola, tem que estar em toda a Bíblia. Ou tem que apresentar argumentos que vão dar solidez na Bíblia. Ah, mas eu tenho um livro assim, Bíblia. Nós combinamos Bíblia, tá bom? Na sequência, o livro de Mateus vai descrever por que tanta gente então segue. Se Jesus falou que no mundo religioso teriam tão falsos cristos e falsos profetas, por que, Mateus? Que as pessoas seguem essas pessoas. Qual é a liga? Mateus, no capítulo 7, vai dizer o seguinte, corre lá. Mateus, capítulo 7. Tem uma palavra dura, hein? Aqui em Mateus, capítulo 7. Eu vou ler do versículo 21 ao 23. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Como assim, Jesus? Como assim? É isso que está escrito. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, disse Jesus, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, disse Jesus, lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. Meu Deus, que situação. Então, essas pessoas, elas não estão praticando esses milagres, não é porque elas amam a Deus, não é isso. E ela tem seguidor porque as pessoas estão em
busca desses pseudos ou supostos milagres. Isso, quando acontece, cega a pessoa que está envolvida nessa situação, porque ela desvia os olhos da Bíblia para o tal do milagre. E na hora que ela faz isso, ela coloca a base da sua fé não na palavra de Deus, mas no milagre que foi realizado. E isso é um perigo. Quando você abre o livro de Jó, você vai ver o inimigo jogando uma doença terrível sobre Jó. E aí nós temos que entender. Se Deus permite que ele coloque a doença, em algum momento ele pode tirar. Ele não pode ressuscitar ninguém. Ele não tem poder para isso. Mas ele pode muito bem, através das suas artimanhas, fazer diante daqueles que estão distraídos ou olhando para o ato e não para a palavra, o que ele fez perante Faraó, diante de Moisés e diante de Arão. Simular um milagre para iludir o coração daquele que está propenso a acreditar nessas coisas. Foi assim que ele fez com Faraó. E nós que estamos estudando a Bíblia precisamos estar com os nossos olhos fixos no Deus da Bíblia e na Bíblia deste Deus. Nós não podemos estabelecer como ponto de fé ou alguma coisa, os nossos olhos não podem ser evidências. Lembra de Eva? Eva caiu porque ela decidiu pelos olhos. Mas não foi só Eva, não. Sansão também, a Bíblia vai dizer que Sansão olhou para a mulher e falou, eu quero essa, pai. E o pai falou, filho, não tem mulher em Israel, nas tribos de Judá? Falou, pai, os meus olhos gostam dessa. Mas não foi só Sansão. Davi, diz a Bíblia, que um dia estava passeando pelo telhado, pelo muro da sua casa, e ele olhou e viu uma mulher bonita. Então, aqui nós temos Eva, Sansão e Davi. 3 pessoas maravilhosas que decidiram pelos olhos e não pela palavra. Percebeu? Nós, desse grupo de estudos, estamos aprendendo a decidir pela palavra e não pelos olhos. Isso significa que se a palavra diz isso, você vai seguir a palavra independente do que os seus olhos estão dizendo para você. Porque aparentemente aquela árvore poderia, não tinha nada de diferente, mas Deus tinha dado uma ordem. Eva, menina, eu dei a ordem. Mas, pai, eu não estou vendo diferença. Mas obedeça. Vocês observaram o que Jesus disse? Quando o Filho do Homem aparecer, será que haverá fé na terra? Em outro texto ele faz essa pergunta. Nós somos a geração mais secularizada de todos os tempos. Nós olhamos para a Bíblia e olhamos para o mundo. Nós olhamos para o mundo e olhamos para a Bíblia. Nós olhamos e dizemos, peraí, como é que pode ser isso? E aí eu posso imaginar como aconteceu nos dias de Noé, que está lá no livro de Gênesis. As pessoas olhavam para o tempo e olhavam para a pregação. Olhavam para o tempo, olhavam para a pregação e diziam, Noé, não tem chance de chover, Noé. Noé perguntava, por que você disse que não tem chance de chover? Ô Noé, nunca choveu, por que vai chover agora? Gente, nós precisamos ir pela palavra. E Noé falou, bom, Deus disse assim, que vai chover. Sabe, amigo, talvez você nunca parou para pensar, mas quando Noé entra na arca, antes dele entrar na arca, teve sinais no mundo social, no mundo religioso e no mundo natural. Lembra o que aconteceu antes de Noé entrar na arca? Os pássaros começaram, as pessoas que estavam ali ouvindo Noé, quem sabe fazer o último sermão, de repente, irmã Gracinha, uma nuvem passa por cima deles. E eles pensam que é uma nuvem escura, todo mundo levanta os olhos. E são os pássaros voando para dentro da arca. A quantidade era tão grande que fez um volume suficiente para cobrir naquele espaço. Quem sabe isso é uma forma que eu estou pensando agora com vocês, que pode ter causado um impacto aos olhos. Quem está guiando esses pássaros? Tudo entrou na arca. De repente, um grande barulho, eles olham para trás e são os animais vindo de 2 em 2, sem uma mão humana, e eles entram também na arca. Como assim? Sinais no mundo natural. Sabe quantos foram convencidos desse sobrenatural? Ninguém. Aqueles que tomaram a decisão,
tomar a decisão com Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Vocês já pararam para pensar que Noé tinha tio, primo, tinha outras pessoas na família? Cadê essa família de Noé? Ou vocês imaginam que Noé só era ele e a mulher dele? As pessoas naquele tempo eram pessoas que viviam muito. Tudo bem que demorava muito tempo para ter os primeiros filhos, mas a geração dos dias de Noé era uma geração tão grande, quem sabe como a nossa. Hoje, o máximo que você encontra uma pessoa, o Papa faleceu recentemente com 80 e poucos anos. Viveu bem. Normalmente as pessoas vivem 90, 95, mas muita gente morre muito jovem. Normalmente a média de idade do Brasil, entre Brasil, Europa, etc., é em torno de 80, 90 anos. E nós somos mais de 8 bilhões de pessoas. Um mundo com pessoas que vivem 800, 700 anos, será que a população é inferior à nossa? Fica algo para você refletir. O fato é, só 8 pessoas decidiram pela palavra, a despeito dos sinais no mundo natural, no mundo social e no mundo religioso. Gente, isso é para nos fazer sentar, pensar e refletir. De que lado eu estaria se eu estivesse nos dias de Noé? Será que eu teria entrado na arca? E aí eu começo, às vezes, a pensar que muitas pessoas, quem sabe tivesse um coragem lá, né? Iria dizer assim, Noé, chega aí, Noé, eu estou com vergonha, eu queria falar um negócio para o senhor. Eu posso, Noé? Pode, coragem, pode, meu filho, diga. Ô, Noé, eu queria entrar na arca. Você disse que vai chover. Quanto tempo? Ô, Noé, ele falou, ó, eu sei que vai chover esse ano, porque já tinha 120 anos de pregação, né? Mas o senhor sabe quanto tempo vai demorar aí? Não é não, meu filho, isso Deus não me falou. O senhor deixa eu entrar na arca com o senhor? Eu vou ficar lá. Se não chover, depois eu saio escondido, porque eu não quero que meus colegas me vejam. Olha só, não apareceu ninguém para dizer, Noé, eu vou entrar. Eu vou ficar com você o tempo que for necessário. Por que as pessoas não entraram? Sabe por quê? Porque por multiplicar a iniquidade, o amor tinha esfriado naqueles dias. A história está se repetindo na sua vida, na minha vida, em nossa época. Naqueles dias as pessoas tinham perdido a fé nos profetas, em Deus. Sabe, irmãos, quando eu vejo algumas pessoas especulando a respeito do plano da redenção e das coisas de Deus, eu só lembro dos dias de Noé. É uma história que se repete. E aí o que acontece? Nós que estamos aqui precisamos tomar decisões ao lado de Cristo. E é por isso que nós precisamos, cada dia, colocar a nossa fé baseada na palavra. Bom, Jesus, ele deu esses sinais e ele apresentou isso, mas agora ele dá um sinal que é um sinal Boa importantíssimo, noite, que a nós paz lemos de que é o Deus. versículo 14. A Bom, se paz de alguém quer Deus, fazer boa uma noite. pergunta, pode perguntar. Elisângela, você quer perguntar? Eu só quero dar a paz do Senhor. A paz do Senhor, gente. Boa noite. Paz do Senhor, minha irmã. A Seja paz do bem-vinda, Deus Senhor, a paz do abençoe. Senhor. Mais alguma coisa, gente? Se não há, então vou seguir, hein? Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, presta atenção. O livro de Mateus, no capítulo 24, os outros 3 textos paralelos vocês vão receber no grupo, para que vocês leiam uma tabelazinha. Vou fazer e mandar para vocês. Diz assim, ó. E o evangelho, esse evangelho será pregado a todo mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Olha que interessante. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, te achou agora. Nesse momento, você está vendo a pregação do Evangelho. Então, o Evangelho está sendo pregado para que todas as pessoas tomem decisões. Você que está aqui, você que nos acompanha na internet, você que de alguma forma está assistindo esse vídeo depois, essa videoaula, esse estudo depois, perceba, Deus tem mandado um recado para você. E o recado é, você precisa aceitar. Ou, se você quiser, porque todos são livres. Lembra? Nós temos o livre-arbítrio. Nos dias de Noé, o livre-arbítrio estava lá. Por isso que só algumas pessoas decidiram entrar. O outro não. Os outros disseram, eu não quero, eu não acredito. Isso não vai acontecer. Ei, foi a mesma coisa. Coragem. Oi. Eu sou nova convertida há 3 meses.
E eu ouvi dizer que Lilith Eita glória. foi a primeira mulher de Adão, isso é verdade? Não, olha só, Elisângela, eu vou te dar um conselho. Quando alguém disser alguma coisa para você, você pergunta onde é que está escrito na Bíblia. Porque a melhor forma de você tirar o engano é com a verdade. E Jesus vai dizer: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. E lá no livro de João, Jesus vai dizer assim: conhecereis a verdade vos libertará. Na minha Bíblia, que eu já li algumas vezes, do Gênesis Apocalipse, não cita essa mulher como mulher de Adão. As pessoas têm uma tendência de Antes, trazer. antes eu era satanista, eu adorava Sim, ao deus Esquete. E tipo assim, a gente sim, acreditava muito na Lilith, a gente fazia orações a Lilith e ao Esquete. Meu Deus do sim. céu. Pois é. Mas esse templo, no livro de Atos, Elisângela, Que no livro de Atos diz absurdo. que. No Ô, livro de Glória. Atos, no livro de Atos vai dizer o seguinte, Elisângela, que o tempo de falta de conhecimento, que a Bíblia chama do tempo da ignorância, não é ignorância no sentido de que a pessoa é grossa, nada disso. Entenda o que os nossos irmãos escreveram no livro de Atos. O tempo do desconhecimento da verdade, Deus não leva em conta. Então, seus pecados, ou esse tempo que você passou acompanhando essas coisas, isso já não consta mais no livro da vida do Cordeiro, onde o seu nome está escrito. Isso quem diz não sou eu, é a Bíblia. No livro de Atos declara isso. Então, seja bem-vinda ao reino de Deus. Seja bem-vinda. Graças a Deus que você achou a porta. E a porta é Amém, Cristo. amém, E agora amém. você pode Amém. viver. Amém. Você pode viver a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Ele é o Salvador. É a Ele que nós devemos orar e adorar, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Inclusive, no livro de Mateus, Jesus ensina os seus discípulos a orar. Você ora ao Pai, em nome do Filho e iluminado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito que te guia a toda a verdade. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico feliz com a sua presença aqui e conto com que você vá continuar estudando conosco, porque você tem muito a nos dizer e também juntos nós temos muito a aprender com a palavra e não com o professor. Tá bom? Então, o evangelho vai ser pregado a todo mundo. Agora tem um detalhe: nós temos 2 evangelhos sendo pregados. Então, o evangelho eterno é o que Deus está apresentando para nós nessa noite através da palavra dele. Mas no livro de João, opa, alguém levantou a mão. Pode dizer, pode perguntar. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Rita. Eu só queria dizer que é Seja minha primeira vez bem-vinda. aqui. Obrigada. Eita É, glória. eu era do mundo de fora, eu ficava bebendo, eu era alcoólatra. E graças a Deus me converti. Estou ouvindo a palavra do Senhor pela primeira vez, irmão. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa atrapalhar. A senhora não atrapalhou em nada. Essa sala é nossa. A senhora vai poder falar todas as vezes que a senhora quiser. Tá bom? Seja Amém. bem-vinda. Vânia, é com Obrigada. você. Nada. Pai, eu queria estar falando. Antes eu seguia a minha deusa Vaninha, a deusa do inferno Escate. Ela todo dia escatava em cima de mim, me pisava com escate, mas agora eu tô ouvindo ao reino de Deus. E eu tô muito feliz. Amém. Que bom. Sejam bem-vindos, tá? Aqui é o Obrigada. lugar de vocês. Não se preocupe com o passado de vocês. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. A Bíblia diz no livro das Lamentações que a graça, a misericórdia de Deus renova a cada manhã. Então, o que você fez no passado, Deus não leva em conta. Coragem. Só escuta, Elisângela, o que eu vou dizer. Não importa o que vocês fizeram no passado. Não importa quem vocês adoraram no passado. Quando vocês tomaram a decisão ao lado de Cristo, vocês agora são novas criaturas, adoradores do Deus eterno. Então, como testemunho, é interessante que conte essa história. Agora, não para exaltar o passado, e sim para dizer que vocês são novas criaturas. O Espírito Santo. Coragem. Oi. Deixa eu falar uma. Oi, você fechou o seu áudio. Eu fiquei sabendo que essa Maria Rita, ela lava dinheiro.
E faz sistema de pirâmide. Ok. Bom, é Meu Deus, passado. isso só pode ser obra do demônio. Se é passado, está no passado. Vamos esquecer o passado. Vamos viver a nova vida. A Sim, Bíblia verdade. descreve o Amém, seguinte, amém. a Bíblia descreve que nós temos agora duas situações. Nós temos o evangelho eterno que está sendo pregado, mas paralelo a isso, Mateus, existe outro evangelho que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Eu recomendo, principalmente vocês três que estão aqui, não deixe de abrir a Bíblia de vocês. Gálatas 1, versículo 6 diz assim. Não deixo. Abro todo dia a Bíblia, leio tudo. É isso aí. Então vamos lá, está escrito, ó. Maravilho-me de que tão depressa, isso é Paulo escrevendo aos Gálatas. Paulo estava dizendo, eu fico impressionado como tão depressa vocês deixaram o evangelho e a graça de Cristo para seguir outro evangelho, para seguir outro evangelho. Outro evangelho é. Enquanto a verdade é pregada a todo mundo nessa geração, lamentavelmente, Deus, porque ele é amor, e ele não pode impedir que eu, que Mateus, que Ana, que todos nós que estamos aqui tenhamos ou deixamos de ter a opção de decidir. Todos nós, todos, sem exceção, temos o livre-arbítrio e nós, infelizmente, eu digo infelizmente porque é prejuízo para a pessoa, podemos hoje, amanhã ou depois decidir não seguir a Cristo, o que é uma fatalidade. O sonho de Deus é que todos seguissem os seus planos, que todos seguissem o seu caminho. Mas, lamentavelmente, como aconteceu nos dias de Noé, muita gente em nossa geração, em nossa época, tem tomado decisões contrárias à vontade de Deus. É uma realidade. Agora, no livro de João, capítulo 4, diz assim, ó. João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, a carta que ele escreve, né? Versículo 1 diz assim, ó, presta atenção. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não dê crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que estão levantando neste mundo. Percebe? Então nós temos agora o evangelho verdadeiro e um falso evangelho. E nesse momento, cabe a cada um de nós tomar a decisão de que lado nós vamos ficar. Nós vamos ficar com o falso evangelho, que prega e apresenta alguns milagres, mas que não tem a palavra verdadeira, que não está baseado na Bíblia, não está baseado naquilo que está revelado, ou nós vamos ficar com o evangelho verdadeiro, que tem sua solidez, sua base, seu lastro na Bíblia Sagrada. Eu tomei a decisão de ficar do lado de Deus, do evangelho verdadeiro. Sabe, esses sinais que nós estamos vendo no mundo natural, no mundo social e também no mundo religioso, indicam que logo, logo, algo muito bom para aqueles que estão esperando, que somos nós, Você parece o Silvio Santos. que é o retorno de Jesus. E nós precisamos estar prontos para esse dia. Mas enquanto ele não vem, nós precisamos manter o nosso coração fixo nesse Deus. Precisamos olhar para as notícias e saber que cada dia mais Jesus se aproxima desta terra e ele vem para nos buscar. Eu vi que Gracinha levantou a mão. Diga, Gracinha. Ah, não? Enquanto Jesus não vem, eu preciso seguir esperando. Enquanto ele não vem, eu sigo com fé. Sabe, a nossa vida é essa. Nós temos que ter fé. Nós temos que esperar confiadamente e todos os dias, de forma ininterrupta, a volta de Jesus. Agora tem um detalhe. Eu disse para vocês que eu tinha duas histórias por contar. A primeira história aconteceu na Colômbia, no ano de 1985. A segunda história, ela é bem antiga. E não é nem a história do dilúvio, que eu já disse para vocês. Mas essa segunda história aconteceu lá pelo ano 79 da nossa era. Existia uma cidade na Itália, algumas cidades que ficavam perto de um vulcão chamado Vesúvio. O Vesúvio entra em erupção em agosto aproximadamente de 79 depois de Cristo. Agora, quando isso aconteceu,
Pompeia e Herculano, duas cidades conhecidíssimas por todos nós, ficavam ali naquela região. Ocorre que tinha muito tempo que essa montanha não entrava em erupção. As pessoas olhavam para a montanha e achavam que era só uma montanha. Um tempo antes desse vulcão entrar em erupção, amigos, houve terremotos naquela região. As pessoas sentiram o terremoto. O terremoto foi tão forte no ano de 62 que ele arrebentou com Pompeia. As pessoas não deram crédito ao terremoto, sinal natural. Tempos depois, os habitantes de Pompeia e Herculano perceberam que as águas estavam secando na fonte e os poços tinham reações estranhas, por exemplo, muita água e depois nenhuma água, indicando que algum movimento dentro do espaço, dentro daquela região, estava por acontecer. Não parou por aí. Algum tempo antes de começar as erupções, eles observaram os animais fugindo daquela ilha, daquele lugar, daquele espaço geográfico. E quando eles viram os animais fugindo, eles, mesmo assim, não se deram por avisados. Quando eles perceberam que alguma coisa muito errada ia acontecer, algumas pessoas resolveram sair daquele lugar. E eles saíram e ficaram de longe, esperando para ver se ia ter algum movimento, alguma erupção ou alguma coisa poderia acontecer naquela região. Ocorre que eles saíram, mas eles decidiram voltar. Que triste. Estavam livres do perigo, mas como não aconteceu nada de forma aparente que pudesse evidenciar que algo de mal estava por acontecer, eles resolveram voltar. Então as autoridades conseguiram evacuar algumas pessoas e pouco tempo depois, como nada aconteceu, eles falaram, está tudo com segurança, não vai acontecer nada não, eu vou voltar para casa. E eles decidiram voltar naquela noite, enquanto eles estavam nos seus momentos, quem sabe, de lazer, em menos de 24 horas. Era impossível escapar. Pompeia e Herculano e as cidades próximas dali foram completamente dizimadas pelo vulcão Vesúvio. As pessoas foram avisadas, as pessoas foram alertadas, as pessoas viram sinais na natureza e muitos outros sinais, mas mesmo assim elas decidiram pagar o preço. Nós que estamos aqui agora, estamos vendo sinais da volta de Jesus no mundo natural, sinais de Jesus no mundo religioso, sinais da volta de Jesus no mundo social. Não podemos fazer como aquelas pessoas e aquela geração. Muito menos como a geração que antecedeu ou que estava viva durante o dilúvio. Sabe qual é o plano de Deus para mim e para você? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Nós precisamos estar despertos. Nós precisamos estar e compreender os sinais e o tempo que vivemos, para que assim nós tomemos todos os dias decisões ao lado de Cristo, decisões para a salvação e para a eternidade. Enquanto Tati canta, enquanto ele não vem, eu vou pedir para que você medite na letra desse hino. E se for do seu desejo, dizer para todo o universo agora, Senhor, eu entendi. Enquanto o Senhor não vem, eu vou seguir te esperando. Enquanto o Senhor não vem, eu quero manter minha fé. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor virá. Os sinais estão acontecendo, o evangelho eterno está sendo pregado. Existe um falso evangelho também. A intenção é justamente nos enganar. Mas eu decido nessa noite me colocar em tuas mãos para que o Senhor, cada vez mais, transforme a minha vida e me prepare para o seu retorno. Se esse for o seu desejo, enquanto ela canta, levante a sua mão e vamos ouvir essa canção. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar.
as palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois, depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face como os anjos e tocar com as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. O meu coração me diz que Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois, depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. E vem para recolher os que já são seus. Amém. Eu finalizo o estudo de hoje com um texto que Lucas escreveu no capítulo 18, e é uma pergunta que Jesus faz no versículo 8, ele diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando você levanta a mão, Jesus dá um sorriso grande no céu, e ele diz: Pai, ali estão aqueles que têm fé. Que bom que você decidiu se colocar ao lado de Jesus. Nesse instante nós vamos fazer a oração e depois nós vamos abrir um espaço para, se alguém quiser perguntar, que pergunte, e logo após nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Oremos então. Maravilhoso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque a tua Bíblia nos apresenta, o Senhor mesmo disse, sinais que antecedem o teu retorno. Nós precisamos, Senhor, olhar para ti, porque com os olhos fixos em ti, nós saberemos o que fazer, porque o Senhor, através do ministério do Espírito Santo, vai nos capacitar para termos discernimento e sabedoria e tomar boas decisões. Abençoe a todos que estão aqui, especialmente aqueles que entraram, fizeram algumas perguntas e saíram
Nós não sabemos o objetivo, mas eles saíram, Senhor, porque eles ouviram parte da palavra que o Senhor tinha escolhido e separado para eles. Abençoe essas pessoas. Tenha misericórdia deles e de nós também. Nos conceda o batismo do Teu Santo Espírito. É o que nós choramos e agradecidos te pedimos. Nos salve, nos dê fé, nos ajude a fazer a Tua vontade. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Se alguém, Amém, se alguém, amém. se alguém quer Amém. perguntar alguma coisa referente ao livro,